Deus criou o ser humano perfeito, a sua imagem e semelhança, conforme está lá nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. E Gênesis 1 fala da criação do universo, terminando com a criação do ser humano, onde o próprio Deus fala: façamos o homem com a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o ser humano era o próprio reflexo de Deus. E aí Gênesis 2 fala sobre o jardim do Éden e sobre a criação, sobre o Adão dando nomes aos animais e a criação da mulher, que a mulher era a versão feminina de Adão. No caso, Eva era a versão feminina de Adão. Então, tanto Adão quanto Eva eram o próprio reflexo, a própria imagem de Deus. Só que lá em Gênesis 3 mostra o pecado entrando no mundo. E a partir do momento que o pecado entrou no mundo, o ser humano começou a definhar. O ser humano perdeu aquele brilho, como um espelho embaçado, aquele espelho todo sujo, todo embaçado, perdendo a cor, perdendo o brilho. O ser humano passou a virar isso após a entrada do pecado no mundo. Se na época de Adão e Eva o ser humano vivia 930 até 969 anos, como foi o caso de Matusalém, aí com o passar dos séculos o ser humano passou a viver cada vez menos. Aí você percorre lá o relato do dilúvio, da Torre de Babel, aí chegando a Terá, viveu 200 e poucos anos, aí depois Abraão viveu 175, e então o ser humano passou a viver menos, entre 150 e 200 anos, e nos nossos dias atuais, o ser humano que chega aos 100 anos é uma raridade, é muito difícil um ser humano chegar aos 100 anos. E então o que aconteceu? Com a entrada do pecado no mundo, o ser humano foi bestializado. O pecado bestializou o ser humano. O ser humano passou a estar no mesmo nível dos animais. O ser humano não é animal. O ser humano não foi criado como animal. Ele foi criado para dominar sobre a natureza, seguindo a ordem de Deus. Mas por causa do pecado, o ser humano se tornou um animal. O que tornou o ser humano um animal foi o pecado. Então, não podemos jamais falar que o ser humano é um animal. Ah, mas os primatas, não sei o que, não sei o que. Só que o que fez com que o ser humano se tornasse parecido com um chimpanzé, um gorila, um macaco, foi o pecado. Não houve uma evolução. Ou seja, toda a teoria de evolução de Charles Darwin é uma farsa. O próprio Charles Darwin se arrependeu de sua teoria. Ele morreu, dizem até que ele morreu convertido ao cristianismo. Só que os seguidores dele, obviamente, acabaram abraçando a ideia e espalharam um monte de mentiras, inclusive sobre a origem do universo. E eles expandiram ainda mais o evolucionismo de Charles Darwin. Então, o que aconteceu? O pecado bestializou o ser humano. É o pecado que tornou o ser humano um animal. Deus não criou o ser humano como animal. O ser humano se tornou um animal por causa do pecado. E uma das provas disso está aqui no Salmo 49. Povos todos, escutai isto, dai ouvidos, moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres. Os meus lábios falarão sabedoria, o meu coração terá pensamentos judiciosos. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. Porque hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. A redenção, obviamente, né, aqui está falando do Antigo Testamento, aí séculos mais tarde Jesus viria para resgatar nossas almas por meio do derramamento do seu sangue. Mas continuemos aqui no versículo 9. Para que continue a viver perpetuamente e não veja cova, porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto estulto como inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações. Chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia o homem não permanece em sua ostentação, é antes como os animais que perecem. Tal proceder é a estultícia deles, assim mesmo os seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Ou seja, o próprio salmista, no caso os filhos de Corá,
né, reconhecendo que viria um Redentor, mesmo sem saber o que estavam orando, né? Mas eles com certeza já sabiam a respeito da promessa do Messias, mas não tem a menor ideia de como ele viria e para que ele viria. Continuando, no versículo 16: Não temas quando alguém se enriquecer, quando voltar à glória de sua casa, pois em morrendo, nada levará consigo, e a sua glória não acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado, e ainda que o louve quando faz o bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. Deixa eu ver aqui. E terminando aqui no versículo 20: O homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Então aqui mostra um resumo do que o pecado faz com o ser humano, a ponto do ser humano achar que é eterno, achar que nunca acontecerá nada com ele, acaba se divinizando, acaba tornando a ostentação, a vaidade como algo que uma tentativa de perpetuar sua existência nesse mundo, sendo que após ele morrer não sabe o que acontecerá com as suas riquezas, com seus bens, com suas posses. Pode ser que fique para pessoas, seja dividido entre várias pessoas, ou então deixe de existir. Mas de qualquer forma, essa introdução que eu estou fazendo é para falar a respeito da perseguição que está sendo feita contra esse casal, Jennifer Milbratz Steinsack e Clayton Steinsack. É um casal de catarinenses, se eu não me engano eles moram em Blumenau mesmo. Então o Clayton é descendente de poloneses e a Jennifer é descendente de alemães, porque Blumenau é uma cidade de colonização alemã, assim como Joinville, Pomerode. Então até o sotaque dos moradores de Blumenau ele é puxado um pouco pro alemão, por conta da colonização alemã de Blumenau. Então o que aconteceu? Eu deixarei aqui um trecho de um vídeo que esse casal, no caso a Jennifer e o Clayton, publicaram no Instagram. Você encontrar no Instagram deles, né? Eu deixarei 1 minuto do vídeo que eles gravaram. Eu não reproduzirei o vídeo todo, porque após pouco mais de 1 minuto do vídeo, aí já entra em política, e este vídeo não é sobre política, esse vídeo é sobre comportamento. Esse vídeo é sobre até que ponto o ser humano pode se rebaixar por causa do pecado. O que o pecado é capaz de fazer com o ser humano a ponto de ele se tornar um animal. Confira só, eu já volto. Bolo em metro no Maranhão versus cuca em metro em Santa Catarina. Mesmo país, duas culturas completamente diferentes. Viralizou o absurdo de pessoas pegando um bolo de Dia das Mães com pá, socando pedaços em sacolas plásticas e agindo sem o mínimo de civilidade. Isso aconteceu na cidade de Bom Lugar, Maranhão, onde cada um tentava levar o máximo de bolo e migalhas para casa. Do outro lado do Brasil, em Blumenau, Santa Catarina, vemos uma ação muito parecida, mas com um desfecho completamente diferente. Distribuição de cookie em metro para comemorar o aniversário da cidade. E o que se vê é educação, respeito, civilidade, povo organizado, em fila, cada um pegando seu pedaço com tranquilidade. O mais revoltante é que, enquanto atitudes como as de Bom Lugar são normalizadas, aqui no Sul nós somos criticados, humilhados e até ameaçados por usar um traje... Pronto. O que está acontecendo? A Jennifer Milbratz Steinsack e o Clayton Steinsack, aqui os nomes deles para você escreverem aí. Eles estão sendo acusados de racismo e xenofobia por conta desse vídeo que eles publicaram no Instagram. E muitos racistas estão postando comentários apoiando o que eles falaram e promovendo ainda mais racismo. É claro que vídeos como esse atrairia gente que é mal intencionada. Mas eu entendo perfeitamente o que a Jennifer e o Clayton quiseram dizer. O que acontece? Nós vivemos numa cultura... eu falo sobre isso, né, naquele vídeo sobre o jeitinho brasileiro. Porque o jeitinho brasileiro,
ele não é exclusividade do Brasil, ele existe em outras partes do mundo também, mas principalmente nos países mais pobres. Então, o jeitinho brasileiro, infelizmente, é a péssima maneira pela qual somos conhecidos no exterior. E eu não sei se isso melhorou ou piorou de uns anos para cá, mas até pouco tempo atrás, quando em determinados países os proprietários de estabelecimentos, como supermercados, por exemplo, descobriram que havia brasileiro dentro do estabelecimento, eles ficavam de olho nas câmeras para ver se eles não roubavam nada. Então a fama do brasileiro no exterior é péssima, porque nós temos um histórico de corrupção, de passar a perna nos outros, fazer os outros de escada, levar vantagem em tudo. Então, infelizmente, é um retrospecto muito ruim que pesa sobre nós. O Brasil continua lá embaixo na lista de países onde existe, no caso, países que promovem a corrupção, no caso, né? Eu não lembro se o que está lá embaixo é o pior, ou o que está entre os primeiros que é o pior, mas enfim, o Brasil continua entre os piores países do mundo no que diz respeito à corrupção, né? Crimes de toda sorte, principalmente relacionados a dinheiro, corrupção ativa, corrupção passiva, enfim. Então o Brasil, ele tem um retrospecto muito ruim com relação ao coronelismo, com relação ao assistencialismo, a fazer as pessoas como massa de manobra para conseguir o que querem, pessoas mal intencionadas, pessoas de Satanás mesmo, pessoas que têm parte com o diabo. Ao longo de nossos mais de 500 anos de história, agora 525 anos no caso, pessoas pessimamente intencionadas têm feito o povo, né, pobre, com massa de manobra para conseguir o que querem. Isso à custa de muitas vidas foram ceifadas, muitas vidas foram tiradas, e o assistencialismo se tornou uma maneira de aprisionar as pessoas, né, principalmente por meio de programas do governo, para que essas pessoas nunca procurem emprego, nunca procurem especialização, capacitação profissional, nunca tentem melhorar de vida por seus próprios esforços. Então, isso tem escravizado as pessoas de um jeito que cenas como as que ocorreram no Maranhão é um reflexo que a própria sociedade, né, não somente no Maranhão, outras partes do Brasil também, estados mais pobres principalmente, até mesmo se, por exemplo, Sorocaba, no dia 15 de agosto desse ano, fará 371 anos. Eu tenho certeza que se fizerem um bolo de 371 metros, o pessoal agirá do mesmo jeito que o pessoal do Maranhão agiu. Porque infelizmente isso foi plantado na nossa cultura, a cultura da selvageria, da brutalidade, da bestialidade, né? O ser humano foi transformado num animal por conta do pecado. E o que aconteceu lá em Blumenau, no caso da Cuca em Metro, tem muito a ver com a educação vinda dos alemães, né, dos povos germânicos, alemães, poloneses. Então, não que na Alemanha não ocorram certas coisas, né? Por exemplo, a principal festa de Blumenau é o Oktoberfest. E é uma festa onde o pessoal bebe cerveja até cair. Então, infelizmente, Blumenau é famosa no Brasil e fora do Brasil também por conta da cerveja. Então, infelizmente, muitos lugares do Brasil e do mundo acabam se tornando famosos pelos piores motivos possíveis. Por exemplo, na Espanha existem muitas festas abomináveis, como a Tomatina de Buñol, onde acho que celebram a colheita do tomate. Então, toneladas de tomates são desperdiçadas sem dó. As pessoas destroem tomates, pisam, jogam tomates uns contra os outros. E outras festas também, como o San Fermines, lá em Pamplona, onde pessoas correm pelas ruas do centro histórico da cidade e atraindo touros. Então acho que são 8 touros que correm atrás das pessoas, aí ocorrem acidentes, pessoas acabam morrendo, pessoas são pisoteadas. E além das próprias touradas, né, que já foram proibidas em 2 comunidades autônomas da Espanha, a Catalunha e as Ilhas Canárias. Então, e muitas outras festas ao redor do mundo, né,
onde você vê cenas de selvageria, cenas de, assim, até que ponto o ser humano pode se rebaixar ao fazer certas coisas, né? O que passa na cabeça de uma pessoa ao fazer certas coisas, né, que você fica revoltado em ver, mas isso acaba atraindo dinheiro, acaba atraindo turismo, acaba atraindo investimentos. O próprio carnaval, o carnaval, apesar de todos os males que o carnaval promove na sociedade, muitas mortes, acidentes, crimes passionais, ou seja, o carnaval só traz desgraça, só traz coisas horríveis, atrai maldições para o nosso país. Mesmo assim, o carnaval continua sendo legalizado, continua sendo praticado. E agora estão trazendo o Halloween também, que é uma festa satânica trazida dos Estados Unidos para cá, e as pessoas estão comemorando a cada ano. Parece que está aumentando mais a comemoração do Halloween, que cai justamente no dia 31 de outubro, que é o dia da Reforma Protestante, que é uma forma que Satanás encontrou para descaracterizar a Reforma Protestante e acabar celebrando as coisas das trevas. Então eu quero complementar esse vídeo falando que eu entendo perfeitamente o ponto de vista da Jennifer e do Clayton, né? É claro que o vídeo atraiu muitos comentários negativos, atraiu pessoas mal intencionadas também, racistas de verdade, que acabaram falando mal dos nordestinos, acabaram atacando os nordestinos. Obviamente que eu repudio isso, mas infelizmente trata-se de uma realidade dura, uma realidade cruel, em que pessoas mal intencionadas acabam fazendo o povo como massa de manobra para conseguir seus intentos e tornam as pessoas escravas de práticas malignas que têm sido feitas ao longo dos séculos, e a ponto de bestializar as pessoas, como as pessoas acabam reagindo da pior maneira possível, sendo motivo de piada, de chacota, de assombro dentro e fora do Brasil. E eu quero complementar lendo aqui Ezequiel 8, que fala sobre o que o pecado faz com o ser humano, a ponto dele adorar animais, dele se comportar como animal e adorar animais. Aqui fala da visão das abominações de Jerusalém. Ezequiel está lá em Babilônia, reunido com o pessoal lá. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Estendeu ela dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Uma imagem de ídolo, né? Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava essa imagem dos ciúmes, a entrada, uma estátua. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Ele me levou à porta do átrio, olhei, eis que havia um buraco na parede. Então me disse: filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, eis que havia uma porta. E disse-me: entra e vi as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Mais ou menos o que os israelitas fizeram no deserto, quando Moisés subiu ao Monte Sinai, e demorou 40 dias lá. O povo se cansou de esperar Moisés e obrigou a Arão a fazer bezerro de ouro. Mais ou menos isso aí. A mentalidade parecida, no caso. Disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está lá do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem?
verás ainda abominações maiores do que essas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol virados para o oriente. Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o que fazem estas abominações que fazem aqui? O fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me, ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então aqui fala sobre prever a destruição final de Jerusalém. Jerusalém seria destruída por Nabucodonosor, exército de Babilônia, e somente seria reconstruída na época de Neemias. E agora eu quero ler aqui também alguns outros textos que comprovam o que o pecado faz com o ser humano, a ponto dele agir pior que os animais, e que Deus quer de nós, o que Deus quer fazer conosco para que voltemos à presença dele. Mas antes, eu quero ler aqui 2 comentários ao vídeo lá da Jennifer e do Cleiton, um contra e outro a favor. Então eu manterei os nomes dos comentaristas em sigilo, mas um dos que comentaram contra diz o seguinte, falando sobre o vídeo lá do Cleiton e da Jennifer a respeito do bolo de metro no Maranhão e da cuca de metro em Santa Catarina. Que vídeo carregado de ignorância, carência travestida de pseudo-superioridade e intolerância. É triste e revoltante que em pleno século XXI ainda se espalham discursos preconceituosos que segregam, alimentam a xenofobia e promovem o ódio. Pelos termos que ele usa, você percebe claramente que é um militante de esquerda, né? Um militante progressista. E aí ele continua. Esses comentários não apenas revelam uma profunda ignorância, mas também uma triste falta de empatia e respeito pela diversidade humana. Não podemos nos calar diante de conteúdos que alienam e fortalecem estereótipos, reduzindo culturas inteiras a piadas sem fundamento e desprezo injustificado. Cada palavra carregada de preconceito é um passo para trás na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Não se deixe enganar por narrativas que tentam dividir. O preconceito é uma forma de analfabetismo social que empobrece a todos. Vamos educar, respeitar e construir debates mais maduros e com propósitos saudáveis. Tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, mas eu quero ler também um comentário a favor do vídeo e a resposta da Jennifer a esse comentário. O comentário a favor do vídeo diz o seguinte: só nascido no Maranhão, falei ele com sotaque de lá, só nascido no Maranhão e lamento demais no que o estado foi transformado, o que não difere de todos os outros estados do Nordeste. Currais eleitoreiros, assistencialismo e salvageria social, fruto das oligarquias políticas de cada estado e da aceitação da população pela troca de favores pessoais, seja pela absoluta vulnerabilidade social, seja pela comodidade. Com os clãs, aí fala os sobrenomes, né, que eu quero manter em sigilo aqui, né, porque pode ser que pessoas dessas famílias sejam pessoas boas, de boa índole, servos de Deus, inclusive, então eu quero manter em sigilo esses sobrenomes aqui. Aí ele continua, falando dessas pessoas, né, das famílias que mandam nesses estados, ainda mandando nos estados nordestinos, é difícil pensar em melhoras. Aí a Jennifer comentando, né, respondendo ao comentário. Também lamento tudo isso. No final, o povo é só massa de manobra. Pressão na sua miséria para virar curral eleitoral. Sinto muito por ver meus irmãos brasileiros passando por isso. Aqui é a Jennifer, descendente de alemães, que mora em Blumenau. E a Jennifer, o próprio Cleiton explicou isso num story do Instagram, que a Jennifer passou a infância dela no Nordeste, ou seja, ela não tem motivo nenhum para ter preconceito contra os nordestinos. Ela lamenta profundamente, como alguém que viveu no Nordeste, ela lamenta profundamente ao ver a que ponto muitos daquela região do Brasil chegaram, por influência das mentes pensantes, entre aspas, né, dos donos do poder daquela região do país. E agora quero ler mais alguns textos bíblicos
primeiramente, o próprio Jesus falando aqui em dois evangelhos sinóticos, primeiramente em Mateus capítulo 10, versículos 29 a 31. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ou seja, um asse comprava, acho que 2 passarinhos e meio, no caso. Como não era possível dividir um passarinho, então com um asse dava para comprar 2. E com 2 asses dava para comprar 3, como está aqui no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículos 6 e 7. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, tá vendo essas aves que estão voando aí agora, são anus brancos? Deus alimenta essas aves. É claro que os tratadores aqui do Jardim Botânico, eu estou no Jardim Botânico de Sorocaba, né, ali eu não estou em Curitiba, aqui é Sorocaba mesmo. Claro que a estufa lá de Curitiba é mais bonita que essa, né, embora essa aqui seja maior, mas enfim. Então o que acontece? Deus alimenta as aves, Deus alimenta os animais, eles conseguem buscar os seus próprios alimentos. Já o ser humano precisa de ajuda, o ser humano não consegue por si só prover o seu próprio... o ser humano assim, ele até consegue prover o seu próprio alimento, mas ele precisa de esforço, precisa de investimento, precisa de dinheiro. Ele não consegue, alguns ainda conseguem na natureza pegar raízes, pegar frutos silvestres, né? Mas poucos são aqueles que têm conhecimento, que têm discernimento a ponto de eles não morrerem de fome no meio da selva, por exemplo, ou no meio do deserto, ou na neve. Poucos são aqueles que têm conhecimento para sobreviver em ambientes inóspitos, em ambientes extremos como esses. Então o ser humano acaba precisando de dinheiro para poder comprar alimentos, para poder estocar alimentos, conservar os alimentos e por aí vai. Então, mas Deus, nós somos mais importantes que os animais. Então, quando um ser humano ele trata um animal como se fosse membro da família, eu estou falando aqui dos pais de pet, mães de pet, que é uma discussão que causa muita polêmica, causa muita treta, porque muitas pessoas estão tratando os animais como se eles fossem mais importantes que os seres humanos. Estão dando até plano de saúde, cemitério, estão fazendo festas de aniversário caríssimas, estão dando alimentos caríssimos para os animais e deixando crianças morrendo de fome. Então nós vemos, você vê redes de lojas de produtos para animais, não somente rações, todo tipo de produtos para animais, até mesmo camas, nichos, enfim, vários produtos para animais caríssimos, inclusive muitos desses produtos caríssimos. Você compra para sustentar um animal, gastando mais com esse animal do que gastaria com seu próprio filho ou com sua própria filha. Então é um sintoma terrível da bestialização do ser humano, a ponto do ser humano tratar um animal como se fosse um ser humano, ou até tratar melhor do que um ser humano. Como diz aquele artigo da Ultimato, né, de muitos anos atrás, acho que já tem uns 30 anos esse artigo, patê de fígado para cachorro e pão bolorento para crianças, patê de pato, acho que é patê de pato, para cachorro e pão bolorento para crianças. Ou seja, enquanto crianças estão morrendo de fome ao redor do mundo, até mesmo do nosso lado, animais como cachorros e gatos recebem tudo do bom e do melhor. Então eu quero complementar aqui lendo Romanos capítulo 1, versículos 18 a 32, que é aquele famoso trecho que a militância progressista não conseguiu arrancar da Bíblia, não conseguiu proibir. E se você pregar esse texto em praça pública, você não pode ser preso, porque você está protegido pelo artigo 5º da Constituição, que garante a liberdade religiosa, a liberdade de culto, a liberdade de expressão religiosa. Então você pode sim pregar esse texto em praça pública sem correr o risco de ser preso. Diz assim, Romanos 1, de 18 a 32. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e justiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta
porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus entregou as concupiscências de seus corações à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, e que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens. Grave bem isso, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, ou seja, desobedecer pai e mãe também é um pecado abominável, nécios, infiéis nos contratos, ou seja, desonestos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. E eu quero... então aqui fala claramente do jeitinho brasileiro, né? Aqui fala não somente do relacionamento lá, da militância do alfabeto, né? Que a militância do alfabeto que é institucionalizar como lei, e eles querem criminalizar todos aqueles que se levantam contra isso, mas até agora não conseguiram, graças a Deus. Ainda é possível pregar contra a ideologia do alfabeto, mas esse versículo também fala do jeitinho brasileiro, da desonestidade, da corrupção, da ladroagem, e até mesmo do assistencialismo nocivo, que escraviza as pessoas, tornando as pessoas reféns da própria pobreza, para que elas nunca procurem emprego, para que elas nunca procurem capacitação profissional, para que elas não estudem, para que elas não façam absolutamente nada e fiquem eternamente dependentes do governo, dos programas sociais do governo, no caso. E eu quero encerrar. Quero mostrar para vocês aqui um pouco do parque, né, do Jardim Botânico, no caso, né? Jardim Botânico de Sorocaba. Antes de encerrar o vídeo, eu quero mostrar um pouco do Jardim Botânico para você que ainda não conhece. Então é um lugar assim, para quem gosta de natureza. Tem essas árvores aqui, são árvores nativas, né? Acho que tem leucenas, mas tem muitas árvores nativas aqui, floresta nativa. Muitas outras árvores foram plantadas aqui, obviamente, né? Mas tem uma floresta nativa também. Essa aqui é uma casinha de boneca. Está fechada, mas é uma casinha para criança. Eu quero encerrar aqui. Aqui, ó, uma pracinha aqui para quem quer passar o dia, passar a tarde, conversar com as pessoas, apreciar a natureza, ler a Bíblia. E acho que eu guardei aqui. Então, eu quero encerrar lendo aqui o que a Bíblia diz. Na primeira carta do meu xará apóstolo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 39 a 50. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, e a outra dos peixes, e a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres.
Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em corrupção. Semeia-se ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural, no caso o animal, e há também o corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão, no caso Jesus Cristo, em espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural, ou animal, como diz em outra tradução. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, no caso Jesus Cristo, é do céu. Qual terreno, também tais são também os terrestres, e qual celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno ou do animal, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção e dar incorrupção. Ou seja, o ser humano, nessa condição atual de pecador, não pode herdar o reino de Deus. Ele primeiro tem que ser transformado. E essa transformação ocorre aí, a partir do momento que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós temos garantido a vida eterna. É claro que devemos permanecer fiéis, não devemos desistir, não devemos esmorecer, porque senão podemos nos perder, mas se permanecermos fiéis até o fim, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de tudo quanto é coisa, mesmo meias tribulações, se permanecermos fiéis até o fim, não nos desviarmos, não nos afastarmos de Deus, teremos garantida a vida eterna. E quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, seremos transformados, arrebatados, levados para a presença dele. Ou se morrermos antes disso acontecer, nossos corpos serão transformados a partir da ressurreição dos mortos. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos serão arrebatados e subirão junto com eles ao encontro de Jesus no céu. Então, se esse vídeo fez diferença na sua vida, se você deseja que mais pessoas conheçam essas verdades e sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo, curta esse vídeo, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal e fique com mais um pouco do Jardim Botânico de Sorocaba, que é um lugar excelente, né? Apesar de Sorocaba ter tantos problemas, tantas dificuldades, tanta coisa, é um lugar que vale a pena visitar, para passar a tarde, para passar a manhã, para você ler a Bíblia, para você fazer alguma coisa saudável que aproxime você mais do Senhor. Aqui tem uns negocinhos para criançada, só que tá fechado. Então, manda esse vídeo para o maior número possível de pessoas. E Cleiton e Jennifer, Deus está com vocês. Não esmoreçam, até depende se quiser.